Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, enfim, não sei em que horário vocês vão estar assistindo essa gravação, mas enfim, para quem não sabe, meu nome é Luiz Arthur, eu sou o monitor de vocês de Direito Civil 1 e hoje eu vou tentar ser o mais sucinto e objetivo possível nessa revisão para a prova de reposição de vocês que vai acontecer na sexta-feira, dia 16 de dezembro, tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou passar logo para o próximo slide, que vocês vão ver, traz a lei seca, traz o próprio Código Civil para que a gente acompanhe aqui. Por que eu decidi colocar a lei seca? Porque eu acho que é essencial que vocês conheçam o texto da norma em si, certo? O texto da lei. É claro que vocês devem se aprofundar na doutrina, vocês devem pesquisar jurisprudência, vocês devem se atualizar de outras formas, mas nenhum estudo é tão essencial, pelo menos na graduação, quanto o estudo da lei seca no âmbito, pelo menos falo no âmbito da parte geral de direito civil, certo? Então, como eu disse, sem mais delongas, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai tratar aqui é de pessoas. Na verdade, é tudo sobre o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar das pessoas naturais, abrindo no capítulo 1 do título 1 do livro 1 do Código Civil, a partir do primeiríssimo artigo que trata da capacidade, né? O artigo 1º, vocês já sabem, não vou me alongar, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, sem encrenca aí, né? Vamos agora para o artigo 2º, e aí nesse eu peço para que vocês prestem atenção, porque ele é bem importante. Ele diz assim, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento em vida. E aí a parte que eu destaquei é, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Eu não vou dar uma nova aula sobre isso, gente. Eu estou nessa aula de revisão só realmente pontuando o que é mais essencial para vocês. Ou seja, nesse caso, a gente precisa lembrar que o nascituro ele tem certos direitos resguardados pelo ordenamento jurídico, certo? Por que é que se protege os direitos do nascituro? Porque quando a gente fala, por exemplo, em sucessão, o nascituro, ou seja, aquele feto, aquela pessoa que ainda não é pessoa, porque não adquiriu personalidade jurídica, porque não nasceu, ela já tem certos direitos. Significa que ela tem todos os direitos? Não, ela tem alguns deles. Então, mesmo o direito sucessório, por exemplo, ela vai ter sim direito à parcela da herança, por exemplo, mas não significa que você pode fazer tudo. Você não pode, sei lá, por exemplo, registrar um imóvel no nome desse nascituro, enfim, entre outras coisas que você não pode fazer porque essa pessoa não tem personalidade jurídica, certo? Por mais que a lei resguarde certos direitos dela. Pessoa não, né, gente? A gente tá falando nascituro, que ainda não é pessoa, mas vocês me entenderam. Vamos agora para o artigo 3º. O que é que tem de importante que a gente precisa tratar aqui no artigo 3º? É a ideia de incapacidade absoluta. Então, a redação do artigo diz assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E aí eu fiz questão de deixar aí no slide os 3 incisos que foram revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Por quê? Porque vocês devem lembrar, o professor deve ter citado, que antes de 2015 havia ali a disposição de incapacidade absoluta para aqueles que recebessem um diagnóstico médico que levasse a essa condição. Agora não. As únicas pessoas, o único grupo de pessoas que é considerado absolutamente incapaz são os menores de 16 anos, certo? Isso é muito importante e isso influi em várias coisas que a gente trata aqui em Direito Civil 1. Ou seja, prestem bastante atenção no Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele é relevantíssimo. Lembrem dessa mudança que ocorreu em 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de tirar as pessoas com deficiência desse rol dos absolutamente incapazes, certo? Agora são só os menores de 16 anos que são considerados assim. E aí eu aproveitei para colocar um artigo que vocês devem ter estudado com o professor, que é o artigo 1783-A, que trata da tomada de decisão apoiada, que é uma alternativa à curatela, como vocês sabem, né? E aí o artigo define tomada de decisão apoiada como o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, enfim, tá aí a redação do artigo, não vou ler mais do que isso. É muito importante vocês lembrarem desse instituto, certo? A tomada de decisão apoiada, que é uma alternativa à curatela, em que
como vocês viram pelo artigo, há a eleição por parte da pessoa com deficiência, e só ela, tá? Só quem decide, só quem elege as outras pessoas, no caso dessas pelo menos 2 pessoas idôneas, é a pessoa com deficiência. Não tem participação de outras pessoas, não tem participação do Estado, né? Enfim. Vamos então para o artigo 4º, porque, desculpa, gente, a pressa, mas é porque eu imagino que vocês não queiram perder tempo, eu também não quero. Vou só dar uma pausa aqui para carregar. Pronto, gente, eu precisei dar uma pausa para carregar aqui o notebook, mas voltando agora para o artigo 4º, que trata dos relativamente incapazes. Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 4º? Ele diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, e aí ele traz o rol de incisos que a gente vai dar uma olhada aqui. É muito importante que vocês prestem atenção nisso, certo? Por isso que eu destaquei aí. Vamos lá. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Ou seja, aqueles que estão entre 16 e 18 anos são relativamente incapazes, todo mundo já sabe disso. Inciso 2. Os ébrios habituais, ou seja, os alcoólatras, aqueles bêbados, né? Que são doentes mesmo, né? Pessoas que têm que sofrem com alcoolismo. E os viciados em tóxico, ou tóxico, até quem fala tóxico, não sei porque eu falei agora, perdão. Os viciados em tóxico, certo? 3, inciso 3º, que no caso é inciso 3, o correto, mas enfim. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Isso aqui, gente... Nossa, eu gaguejei agora. Qual era o advérbio que eu estava procurando? Frequentemente. Frequentemente, se usa o exemplo da pessoa que está em estado de coma, certo? Porque ela não tem como, naquele momento, seja por uma causa transitória ou permanente. Agora, eu não sei se estado vegetativo é o permanente, coma é o transitório, enfim. Mas uma pessoa nesse estado, seja transitório ou permanente, não pode exprimir sua vontade. Então, ela é relativamente incapaz. E, por fim, a gente tem os pródigos, né? Aquelas pessoas que têm problemas com gasto de dinheiro, que gastam mais do que possuem e acabam afetando seu patrimônio, né? Enfim, vamos para o artigo 5º aqui, que trata da cessação da incapacidade civil. O artigo 5º caput diz assim: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Isso a gente já sabe, né, gente? A mais tradicional forma de cessação da incapacidade civil, que muita gente chama de emancipação, mas, enfim, emancipação você pode confundir com aquela do inciso 1, que a gente vai ver já já. A mais tradicional forma é quando se atinge os 18 anos, beleza? E aí a gente vai ver agora, inciso por inciso, aliás, minto, inciso por inciso do parágrafo único do artigo 5º, certo, gente? Então vamos lá. Parágrafo único. Esse é muito importante, peço que vocês prestem atenção. Cessará para os menores a incapacidade, ou seja, para menores de idade, a incapacidade vai cessar, vai acabar, ou seja, o menor vai se tornar capaz civilmente. Primeira hipótese do inciso 1. Pela concessão dos pais, ou seja, quando os pais, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, concedem essa emancipação, ou melhor, essa cessação da incapacidade civil, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ou seja, para que isso aconteça, o menor tem que ter pelo menos... A gente até sabe, gente, que no direito não se admite mais o termo menor e maior. A gente fala de criança e adolescente em vez de menor, mas enfim, não é essa a questão. Tem essas duas hipóteses do inciso 1. Pela concessão dos pais ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, certo? Inciso 2, segunda hipótese, é pelo casamento, ok? 3, pelo exercício de emprego público efetivo. Gente, isso é muito importante. É pelo exercício de emprego público efetivo, não é pela aprovação em um concurso que eventualmente vai levar o menor ao exercício, né? É o exercício. A aprovação não serve, ok? Então, a gente tem também a colação de grau em curso de ensino superior e, por fim, o inciso 5 diz assim: pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Certo, gente? Isso é muito importante. O menor ele tem que ter economia própria graças a estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego. Mas as palavras-chave aqui
nesse inciso são economia própria, que é uma das formas de cessação da incapacidade civil. Então, vamos agora para o artigo... Opa, acabei não pulando o slide. Pronto, agora foi. Agora vamos para o artigo 6º, que diz assim, e aí a gente não está mais tratando de capacidade, a gente está tratando de fim da personalidade jurídica. Artigo 6º diz assim, gente, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, ou seja, a morte presumida, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, certo? Vocês já conhecem o Instituto da Morte Presumida, que é diferente do que se chama de morte civil absoluta, certo? E é justamente isso que a gente vai estudar no artigo 7º, que diz assim, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência em duas situações. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, essa é uma situação em que pode ser declarada a morte presumida, ainda que não haja decretação de ausência. Ou 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após após o término da guerra, certo? Então, essas são as regras, ok, gente? Tem muita questão de concurso que troca o 2 anos por 3, 5, 10. Então, lembrem de memorizar esse número 2 anos após o término da guerra, ok? O parágrafo único do artigo 7º diz assim, a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Ok, gente? Então, só depois de esgotadas as buscas e averiguações é que pode ser declarada a morte presumida. O artigo 8º tem o que a gente chama de comoriência. O que é a comoriência? É a situação que está descrita no artigo que diz assim, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Ou seja, tem um acidente, por exemplo. Várias pessoas tragicamente morrem nesse acidente, mas não tem como saber quem morreu primeiro, qual foi a ordem. Então, você vai presumir que, já que aquelas mortes ocorreram na mesma ocasião, as mortes foram simultâneas. Okay? É o que se chama de comoriência. Tudo bem, gente? Então, adiantando já aqui para o artigo 11, eu pulei o 9 e 10, porque por mais importantes que eles sejam, eu estou dando destaque aqui às questões que vocês não podem deixar de observar nos seus estudos. E aí eu aproveito agora para fazer uma sugestão que é, principalmente em relação ao que eu vou começar a dizer agora, estudem pela doutrina, certo? Essa primeira parte que eu falei até agora, a atenção à lei seca é o mais importante, mas a partir de agora, a partir do que eu vou começar a falar sobre individualização da pessoa natural, que eu vou tratar de nome, de estado, de domicílio, é importante que vocês não só observem a legislação pura, digamos assim, né, o que se chama de lei seca, mas também que vocês observem a doutrina, as anotações que vocês têm das aulas, enfim. Sem mais delongas, eu já falei isso 13 vezes, né? Mas agora, de verdade, sem mais delongas, vamos lá. Antes de eu começar aqui a leitura dos artigos, eu gostaria de, como eu disse, falar sobre esse tema no geral, que é a individualização da pessoa natural. A gente sabe que é uma coisa muito importante, porque o homem, ele não vive isolado, né? Ele o homem, o ser humano, né, gente? Ele é pertencente a uma sociedade complexa, na qual existem várias relações jurídicas, negociais, familiares. Então, nessa sociedade complexa, o homem precisa ser perfeitamente identificado e individualizado. E como é que se dá essa individualização da pessoa natural? Se dá principalmente por meio do nome, do estado e do domicílio, certo? Eu vou falar aqui com vocês sobre as disposições legais que eu trouxe nos slides, mas só um panorama geral, a gente precisa lembrar dos conceitos e do alcance desses 3 institutos, né? Nome, estado e domicílio. Eu não vou ter tempo de explorar muito aqui, porque como eles são coisas mais doutrinárias, mas eu sugiro que vocês leiam. Mas só para não ficar devendo muito. O nome, como a gente sabe, ele é, em regra, imutável, né? Mas existem aquelas exceções na lei de registros públicos que a gente já sabe, né? Nome vexatório, por exemplo. Enfim, existe uma proteção do ordenamento jurídico ao nome. Não só ao nome, mas a gente vai ver aqui no artigo 19, ao pseudônimo também. Tudo bem?
O estado da pessoa natural, ele trata da posição a posição da pessoa natural na sociedade política e na família, certo? E a gente tem que lembrar que ele é irrenunciável, ele é indisponível, o estado da pessoa natural, certo? Mas ele não é imutável. Você pode mudar o seu estado, e aí a gente fala, por exemplo, do estado familiar, você pode passar de simples filho para pai, enfim, várias ocasiões em que o estado ele muda. E por fim, o domicílio, que eu vou deixar para tratar aí sim, mais especificamente com o que a gente tem em relação à lei seca, porque senão talvez eu confunda mais vocês. Mas, como eu disse, recomendo que vocês estudem pela doutrina, pelas anotações de vocês, essa coisa da individualização da pessoa natural, certo? Que vocês entendam o que é o nome, o que é o estado, o que é o domicílio da pessoa natural, saibam conceituar, saibam entender o alcance desses três institutos, né? Então, enfim, vamos agora para a análise dos artigos. O artigo 11 diz assim: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade, como o direito ao nome, são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Beleza, gente? Dei uma adiantada aqui para o artigo 16, que diz assim: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Isso aqui vocês já sabem de letra, né? Já sabem de cor. Então, como eu disse, recomendo que vocês se aprofundem sobre isso na doutrina, mas que lembrem dessas disposições legais. O artigo 19 trata daquilo que eu falei da proteção ao pseudônimo, nesse sentido, dizendo assim: o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome, ok? Então, agora passando para o domicílio, gente. Como é que está a proteção ao domicílio no nosso Código Civil? Está lá a partir do artigo 70. E ele diz assim: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, certo? Ou seja, é onde a pessoa permanece com ânimo definitivo. É muito importante entender esse elemento subjetivo do domicílio, né? Esse ânimo definitivo, além do elemento físico, que é a residência, né? O lugar onde a pessoa permanece. E aí, eu preciso lembrar a vocês que não existe só um domicílio necessariamente para cada pessoa. Não. O artigo 71 diz assim: se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Ou seja, uma pessoa que tem uma casa na praia, uma casa no campo e uma casa normal na cidade. Se ela vive ao longo do ano, passa não sei quantos meses numa casa, todo ano, ela tem essas residências e ela vive nelas, você pode considerar como domicílio qualquer uma delas, é o que diz o artigo 71, beleza, gente? O artigo 76, como eu disse, dei uma pulada aqui, porque começam a entrar aquelas regras mais específicas do domicílio, que é importante que vocês saibam, mas não é o essencial. Então, o artigo 76 diz assim: tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso, certo? E o artigo 78 trata daquilo que a gente conhece como domicílio contratual ou convencional, certo, gente? Que é admitido pelo nosso ordenamento jurídico na seguinte forma: nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes, certo? Ou seja, existe expressa previsão legal no artigo 78 disso que se chama domicílio contratual, como a gente conhece, ok? Então, basicamente, gente, eu não quis me alongar muito, porque eu, particularmente, estou muito ocupado nesse fim de período, imagino que vocês estejam também, e, enfim, eu acho que vocês devem sim, como eu disse, concentrar os estudos de vocês na lei seca, principalmente nesses artigos que eu ressaltei, na doutrina, e lembrem, o que eu falei aqui foi uma breve exposição de 20 minutos. Eu, obviamente, não tratei de todos os assuntos que vão cair na prova de vocês, mas eu acredito que com essa aula vocês já vão ter uma boa noção do que estudar mais para a prova de vocês, certo? Não sei em que momento vocês vão assistir a essa aula, mas eu reitero que eu estou absolutamente disponível para retirar suas dúvidas no WhatsApp. Se vocês me encontrarem amanhã, na quinta-feira, eu vou estar no CCJ, se me encontrarem lá, fiquem à vontade também para me perguntar o que quiserem. E basicamente é isso. Desejo a vocês uma excelente prova. No slide eu coloquei boa, mas agora eu faço questão de desejar uma excelente, uma maravilhosa, e aí qualquer adjetivo
bacana que você encontrar. Uma prova super tranquila para vocês, não está uma prova difícil, mas é importante sim que vocês estudem, conheçam esses institutos sobre os quais a gente falou, e desejar no mais um bom fim de ano para vocês também. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e espero que vocês fiquem todos bem. Gente, eu acho que essa vai ser a nossa última interação direta, então queria parabenizar vocês pelo período e agradecer pelo pouco contato que a gente teve, mas agradecer por esse contato, vocês sempre foram muito educados com nós monitores, e enfim, desejo absolutamente todo sucesso para vocês, e é isso, um grande abraço, beijo, tchau.